Peraí. Vocês conseguem me ouvir? Eu ouço bem. Bom, gostaria de ter um retorno aqui do suporte se a gravação tá ok. Me parece que começou de fato. Ok, tá gravando sim. Vamos lá. Então, nós precisamos entender que a inteligência emocional hoje é o grande Ó, diferencial do profissional de sucesso. Nós vamos fazer uma aula muito interativa. Eu quero que vocês vão colocando aqui para mim no chat todas as dúvidas que vocês tiverem, as perguntas que eu for fazendo, vocês podem me responder tanto pessoalmente quanto aqui no chat, para que a gente tenha o máximo de absorção e de aprendizado dessa aula. Tá ok? Vamos lá então. hum, Pronto, option. abri. Então, nós vamos aprender sobre a inteligência emocional, como sair do modo sobrevivência e se tornar um profissional valioso. Você sabia que o maior diferencial do profissional hoje não é técnico e sim emocional? Consegue perceber na sua vida prática de que não adianta tanto você saber fazer, mas você precisa ser um profissional diferenciado enquanto você faz aquilo que você aprendeu e que você tem como excelência. Eu tive na China, nas grandes incubadoras, startups da China. E eu disse, procurando gênios? Não, gênio tá aqui cheio. E gênio só me dá problema. E o que vocês procuram? Pessoas com inteligência emocional. Tive no Vale do Silício. E aí, vocês estão pagando bem e tal? Disse, não, o que nós precisamos são pessoas com inteligência emocional. Apps, ideias, já temos muito. O que não tem é gente com inteligência emocional para executar. Eu tive em Dubai, na Expo Dubai, uma grande feira de ciências e tecnologia em Dubai, um negócio gigantesco. E lá eles colocaram a inteligência emocional como principal fundamento humano, sem nenhum segundo lugar. Coloquei aí para vocês um trecho de uma palestra do Paulo Vieira, que é um profissional também que trabalha com desenvolvimento humano. E ele é uma autoridade nesse assunto para mostrar a viagem dele ao longo do mundo e percebendo que nas principais empresas hoje, o que se busca não é apenas um conhecimento técnico, mas é o saber fazer e ter um controle e uma gerência das suas emoções. Quem aqui já perdeu uma boa oportunidade por reagir por impulso? Vou pedir para deixarem os microfones fechados. Deixa eu só... É, né? Desse jeito. Estão assistindo aí. Pronto, vamos manter os microfones fechados para a gente conseguir aqui ter uma compreensão melhor do conteúdo. Então, aqui, quem aqui já perdeu uma excelente oportunidade por reagir por impulso? Já passaram por isso alguma vez? Falou sem pensar, acabou respondendo de uma forma que não deveria e depois se arrependeu? Tudo isso tem a ver com a inteligência emocional, porque quem não domina a si mesmo não consegue alcançar sucesso na vida. E se você quer se tornar um profissional valioso, precisa entender essa chave o segredo do sucesso. A maioria das pessoas não está travada porque é incompetente. Ela está travada porque emocionalmente está cansada, reativa e no limite. E como é difícil lidar com alguém reativo, que você mal explicou, mal completou a frase e a pessoa te interrompe, a pessoa não deixa você completar seu raciocínio, ou também já responde de forma grosseira, o famoso bateu, levou, não é? E aí a gente percebe que pessoas dessa forma perdem muito, porque o chefe observa, as demais pessoas que convivem também observam, e é muito importante você entender os seus sinais do seu corpo. Olha só esse quadro que trouxe para vocês. É possível ser intelectualmente brilhante, você tem um QI maravilhoso, que se destaca, mas ser emocionalmente inapto. E quando você olha, apenas 20% dos profissionais hoje têm um coeficiente de emocional bem desenvolvido. A maioria só tem QI, mas hoje, como vocês viram até aqui, o diferencial está em você ter um coeficiente de inteligência emocional. Porque o mercado não paga apenas pelo que você faz, mas ele paga por quem você é quando você faz. E aí nós temos aí os conceitos. QI e QE não são opostos. Eles se complementam. O QI é essa capacidade que a pessoa tem de processar informações, de resolver problemas complexos com facilidade. Já o que é a forma como você controla suas emoções.
E quando você consegue os dois, aí sim você se torna um profissional diferenciado. A técnica, saber fazer, te coloca no jogo, mas é a inteligência emocional quem te faz vencer, quem te faz chegar no topo do seu resultado. Então, inteligência emocional. De acordo com o Daniel Goleman, que é um psicólogo especialista no assunto, ele diz que é você saber o que você sente, o porquê você sente e como agir melhor a partir disso. A capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar as próprias emoções e as emoções dos outros, usando essa consciência para guiar pensamentos, decisões e comportamentos. Se eu perguntar para você, como você chegou aqui nessa aula hoje? Responde no chat ou coloca aqui as reações para ir subindo a sinalização de vocês. Presta atenção, como que você chegou aqui hoje? Com calma, tá com sono, tá nervoso, tá irritado? Desde já, enquanto vocês colocam aí no chat para eu saber um pouco mais de vocês, eu já quero parabenizar, porque você está aqui hoje nessa aula é porque de fato você já é uma pessoa diferenciada. Você está buscando conhecimento e isso vai te fazer crescer. Rafael deu joinha, estou entendendo que chegou aqui animado, empolgado para aprender muito. E aí, quem mais gostaria de compartilhar? Estou abrindo aqui o chat. A turma é sensacional, com certeza, já deu para sentir que a turma veio com toda a disposição. Hola, como dale, dale, so nice to meet you. You said we should go and get a room. O que vocês entenderam desse vídeo? Olha só o que aconteceu. Hola, como dale, dale, so nice to meet you. You said we should go and get a room. Apenas 10% é o que te acontece, mas os outros 90% é como você decide agir diante daquilo que te aconteceu. Então, aquele garotinho ali, para exemplificar algo que acontece muito, nós levamos tombo na vida, nós cometemos erros, nós falamos coisas sem pensar. Também sofremos algo que alguém faz conosco. Às vezes você está tranquilo, calmo, e de repente alguém chega te dando uma grosseria, falando de forma que você achou desrespeitoso. E aí, o que você faz? Aquele garotinho caiu, mas aproveitou, levantou, dançou, extravasou e continuou, foi persistente. Mas quantos de nós pensamos em desistir quando algo acontece que a gente não gosta? Quando algo que nos decepciona nos surpreende? Então, veja bem, trouxe esse parâmetro agora para vocês acompanharem, que inteligência emocional envolve esse ciclo de você estar consciente em como você está agora, o que eu estou sentindo agora, que emoção eu tenho agora ao meu dispor. Essa emoção, ela vai te levar a uma decisão. O que você vai fazer? O garotinho caiu, ele sentiu a emoção. Pode ter sido o impacto, o susto da queda, pode ter sido o desconforto de ter errado mais uma vez, tentando aprender a andar de bicicleta, mas ele tomou uma decisão. Ele poderia ter chutado a bicicleta, ter desistido de aprender, mas ele decidiu rir da própria situação, fez uma dancinha descontraída e seguiu adiante. Essa foi a decisão. Essa decisão que nós temos gera o comportamento, e o comportamento é que nos dá resultado. Enquanto eu falo sobre isso, vem à mente de vocês momentos que vocês passaram na vida real que fez com que vocês sentissem uma forte emoção, que levou a essa decisão e que o comportamento gerou um resultado que vocês não gostavam muito? Alguma resposta atravessada que você falou, respondeu sem filtrar e acabou se sentindo depois arrependido disso? E aí, Vanderlei, o que você acha? Já passou por alguma situação assim? Nós temos ao longo da vida diversas experiências que nos fazem vivenciar essas emoções. E aí a chave é você entender que tudo começa na emoção. Vou explicar o que é a diferença de emoção e sentimento. Emoção é uma reação, uma expressão que nós temos a estímulos que nos acontecem. Então a gente pode chutar a quina de uma parede, sentir muita dor, e aí vem a emoção, às vezes, de raiva, de você ter se machucado. Perde um ente querido e você sente tristeza. Ganhou na loteria, sente o quê? Alegria, felicidade, surpresa. Aconteceu algo que te trouxe muito medo.
Então, as emoções são essas: alegria, tristeza, medo, surpresa, mas o sentimento é a interpretação que você dá para aquilo, é o que que você vai fazer com aquela emoção. Quando você entende que tudo começa na sua emoção, se acontece algo que te deixa com raiva, você vai saber que se você consegue controlar essa raiva, você tem a chave do sucesso, porque você consegue controlar seu comportamento e ter resultados melhores. Eu gosto de explicar, especialmente quando estou dando aulas de forma didática, como hoje, que a emoção é como uma onda. Pensa na onda do mar. Ela vai atingir o pico mais alto e depois ela quebra e passa. Todas as nossas emoções são assim. Tem pessoas que justificam seus comportamentos raivosos, explosivos, porque sentiu raiva e não pôde controlar. Mas eu tô aqui para te dizer que você pode controlar as suas emoções. E é através disso que você vai adquirir inteligência emocional. Então, tudo começa na emoção e isso vai influenciar as suas decisões. Suas decisões vão construir os comportamentos. E cada comportamento repetido produz o resultado. E aí você adquire um hábito para a sua vida. Em outras palavras, nós temos a definição de Paulo Vieira sobre inteligência emocional, que é você ter a emoção certa, na ocasião certa e na intensidade certa. Vocês já viram pessoas que passaram por uma tragédia, um impacto muito forte, a morte de alguém, às vezes está ali num cemitério, num enterro, num velório, e a pessoa está rindo. Já chamou a atenção? Ela está dando uma notícia ruim, de acabou de descobrir um diagnóstico muito difícil, e ela conta aquilo sorrindo. A gente percebe que ali está existindo um prejuízo na sua inteligência emocional e na sua capacidade de suportar aquele contexto difícil. Porque qual que é o correto? Você ter a emoção certa para cada ocasião. Se você está vivenciando uma situação triste, você precisa ter a emoção triste. Precisa estar alinhado. Não dá para você estar sofrendo e estar sorrindo. Não dá para você estar muito feliz e estar expressando raiva. Então, é importante você entender que a emoção certa, na ocasião certa, na intensidade certa. Para vocês entenderem melhor como funciona a intensidade, eu vou explicar o seguinte, dar um exemplo. Imagina que você aí tem cônjuge. Quantos aqui são casados, namoram, têm algum relacionamento? Levanta a mão assim para eu ver. Pronto, a maioria aqui da turma. Veja bem, imagina que o seu parceiro, a sua parceira, nesse momento, chega para te contar que te ama muito, para pedir você em casamento, conta para os que já são casados, para contar que tá grávida, tá esperando um bebê, e era tudo que vocês queriam. Estavam tentando há muito tempo e aconteceu, finalmente esse bebê tá chegando. E aí, como é que vocês normalmente reagiriam? Expressariam essa emoção num diálogo desse? Quem gostaria de me contar? Como é que você normalmente espera que alguém reaja nesse contexto? E aí, Rafael, se fosse com você, seu esposo te conta uma novidade super impressionante, como é que você reage? Pode abrir o microfone, tá fechado. Vou tentar abrir por aqui, peraí. Para falar, né? Agora, isso, conseguiu. Pode falar. Então, eu ia ficar extremamente, muito, muito feliz, né? Uma notícia tão maravilhosa dessa. É dessa forma que eu iria reagir. Abraçar, beijar. Então, é assim que a gente reage a A esses momentos. intensidade A vai ser intensidade, proporcional à notícia, com né? certeza. Agora Ah, imagina que ela te contou tudo isso e você reage assim: ah, tá bom. Tô feliz, tô muito feliz. Parabéns. E já aí? passei, eu já passei por isso também, quando eu contei para um ente querido, né, da família, que eu ia ser pai a primeira vez, né? Foi a mesma coisa que eu falar, toma aqui um parafuso, né? Foi a mesma coisa que nada, né? Então, aquilo me jogou para baixo, aquilo me deixou frio, Exatamente. aquilo me deixou frio. Isso. Tipo assim, para essa pessoa eu não conto mais a minha alegria. Exatamente. Você entendeu que aquela pessoa não conseguiu sintonizar com você na mesma E, proporção como o contexto precisava. E ah, aí, em resposta a isso, a gente sente o baque, né? A gente se tem, sente frustrado, acha que aquela muito. pessoa não está conseguindo celebrar conosco.
Em outros exemplos, em outros contextos, você ganha uma promoção no trabalho, você vai partilhar isso para um outro colega e ele reage assim, você já começa a pensar, eu acho que esse cara não é amigo de verdade. Ele não É, consegue vibrar com a minha felicidade, não consegue reagir bem. Tudo isso por quê? Porque tem uma importância grande entre você reagir com a emoção certa e a intensidade certa. Então, de daqui para frente, pensem nisso para que essa aula seja de fato transformadora na vida de vocês. Tentem absorver esses exemplos e entender. Se eu quero demonstrar minha inteligência emocional, eu preciso alinhar a emoção certa. É um contexto bom, vou expressar alegria, empolgação, satisfação. Agora, a ocasião precisa também estar alinhada e a intensidade precisa estar na mesma vibração da pessoa, que você consiga ter reciprocidade. E aí sim você se torna uma pessoa mais inteligente emocionalmente e mais agradável para conviver também. E agora eu trouxe um exemplo de como o nosso cérebro funciona. Para ser didático, eu coloquei aqui cada hemisfério do nosso cérebro e como ele funciona. Então, nós temos o hemisfério direito, ele é emocional, criativo, subjetivo, rápido, impulsivo. E nós temos o hemisfério esquerdo, que é racional, analítico, exato, lento e estratégico. A inteligência emocional vai te fazer unir as duas reações, os dois ambientes, fazer o seu cérebro trabalhar por inteiro. Então, quando você usa o hemisfério esquerdo, você vai trazer ali a racionalidade, você vai pensar antes de falar. Não vai ser aquela pessoa que bateu, levou, falou sem pensar, explodiu, quando foi ver já falou e falou uma coisa que não deveria. Falou com quem não merecia. Então, nós precisamos entender que ativar o nosso hemisfério esquerdo é fundamental. E como é que a gente ativa isso? Quando você passa por alguma experiência difícil, impactante, o teu emocional, o hemisfério direito, que é emocional, vai te fazer reagir explosivo. E aí você vai parar e respirar. Porque esse exercício de parar e respirar faz com que você assuma o controle das suas reações. Vamos imaginar aqui quem tem filho pequeno sabe que às vezes eles aprontam, né? Eles fazem coisas que não tiram do sério. De repente, se você apenas agir sem inteligência emocional, você pode ter uma reação exagerada para um contexto pequeno. Então, para que a gente consiga ativar o nosso cérebro entendendo como ele funciona, a partir da comunicação, nós vamos conseguir ter uma reação mais assertiva. Porque senão, se a gente não acionar o nosso lado racional, nós vamos ter apenas o sequestro emocional. O que é o sequestro emocional? Ele é apresentado pelo Daniel Goleman. Quando nós falamos o que não devemos falar, isso faz com que a gente perca vendas, criamos conflitos, é bom. tomamos decisões ruins. O profissional valioso não é quem nunca sente, é quem sabe regular o que sente. Vocês têm aí uma situação que sempre acontece no trabalho de vocês? Que vocês estão lá, vocês trabalham todos aqui com vendas, comércio, indústria, isso. Então, me traz aí um exemplo que tira vocês do sério. Entra um cliente ou um colega ou o próprio chefe que faz algo que tira vocês do sério. Como que é? Que exemplo vocês gostariam de trazer hoje? Que exige muita inteligência emocional de vocês, porque aí eu faço uma aula personalizada, a Sayonara colocou, que é administrativo da empresa. Me fala, Sayonara, um exemplo de algo que te tira do sério, que você precisa ter a inteligência emocional ali para não agir por impulso. Eu acho que ela tá sem áudio, hein? Tá sem áudio? Aqui não tá aparecendo para mim. Bom, o importante nesse... Oi, Ela, agora eu ouvi. ela falou. Eu tava sem áudio. Pronto, fala para mim então. Isso, a parte administrativa é o. Lá é onde a gente segura muita coisa, né? E às vezes acaba. São uma sequência de coisas que acaba tirando, às vezes, a gente do sério, você programa, você pede programação, e aí às vezes chega a surpresinha de última hora, né? E aí acaba tirando, e aí você acaba tendo que ter um controle emocional para você segurar a onda ali na hora, né? Exatamente. Então pode ser uma falta daquele profissional que precisava estar assumindo o posto e ele avisa de última hora que não vai, ou nem avisa, só não vai.
Quem lida com contas a pagar, contas a receber, verifica que algum outro setor não deu baixa no boleto, não fez o que precisava, e aí acaba gerando multas ou cobranças para a empresa. E aí é você quem segura as pontas para que não chegue para o chefe o problema, você apresente a solução. Então é importante entender que se nesse momento nós não temos inteligência emocional, rapidamente nós vamos nos exaltar, vamos gritar, vamos perder o controle. Provavelmente vocês já passaram por isso de ter um chefe que não tinha inteligência emocional e surtava com vocês. Gritava, desrespeitava, muitas vezes acontece humilhações, porque aquele chefe se exaltou, perdeu a cabeça. E aquele colega que às vezes está até certo, mas falou da forma errada e perdeu o direito? Já viram situações assim? A pessoa estava seguindo bem, estava direitinho na razão, mas falou de forma impensada e acabou perdendo o direito. Perdeu a razão. Então, é muito importante entender que, nesse momento, significa que houve ali um sequestro emocional. O hemisfério direito da pessoa roubou a cena e ela falou sem pensar. Então, hoje, vocês vão sair daqui craques entendendo como ter autocontrole para não assumir o modo sobrevivência. Quando nós estamos vivendo no modo sobrevivência, a gente vê que pessoas muito competentes estão travadas, se esforçam muito, mas não têm resultado. Tem pouco reconhecimento, às vezes trabalha anos na empresa, mas não consegue ser notado, não consegue ter uma promoção. Por quê? Porque está tendo muito esforço, pouco reconhecimento. Tem o cansaço emocional constante, age no impulso, se frustra fácil. Quem trabalha aqui com venda sabe que não pode desistir no primeiro não, porque você precisa quebrar objeções, entender como se conectar com aquele cliente, saber se ele é o seu cliente em potencial, se é o seu cliente ideal, você conseguir trabalhar melhor as suas abordagens e também entender o contexto que você está aplicando. Mas aquele profissional que não tem uma boa inteligência emocional se frustra fácil. Aí desiste e diz, não, não é para mim não, não dá para mim, eu não vou conseguir. Então, isso é você está vivendo no modo sobrevivência. Perde energia emocional, trabalha muito e colhe pouco, é a sensação de estar sempre apagando incêndio. Isso não é falta de vontade, é a consequência de viver no piloto automático. Eu acredito que as pessoas elas não nasceram limitadas. Elas estão vivendo no piloto automático. E isso faz com que elas não consigam enxergar o seu próprio potencial. Quem vive só resolvendo o hoje não consegue construir o amanhã. Entendam essa frase. Se estiverem em papel, anotem. Nós não podemos viver apagando incêndio, porque quem vive só resolvendo o hoje não consegue construir o amanhã. Vocês estão aqui hoje construindo o amanhã. Percebem? Aprender sobre inteligência emocional não é algo que todos os profissionais fazem. Vocês já estão um passo à frente das pessoas, dos profissionais que não estão aqui nessa aula aprendendo sobre isso. E agora vamos entender, então, os pilares da inteligência emocional, para que você não caia na cilada do sequestro emocional e você não viva uma vida travada. Daniel Goleman, ele traz, então, 5 pilares. Um deles é a autoconsciência. Você está consciente do que você está fazendo? Aquela pergunta-chave que eu fiz no início. Como você está se sentindo agora? Está cansado, com fome, com sono, está animado, empolgado, esperançoso, preocupado? Isso é autoconsciência. Saber como você está. Quando você chega no trabalho e você tem clareza como é que você está se sentindo naquele momento, você sabe o seu limite, você sabe o que fazer para manter o controle, porque sabe que naquele dia, se você não foi muito bem e você não estiver atento, você pode perder a cabeça. Então, você assume o autocontrole a partir disso, da autoconsciência. Autorregulação é você. A autorregulação é você saber se regular. Saber, estou bravo, um colega meu aqui passou na minha frente, aquele cliente era para ser meu, ele tomou minha frente e está ali fazendo a venda. E no final ele consegue fazer uma venda, e uma venda grande, que ia ser significativa para sua comissão. Mas ele tomou a sua frente, e aí? Como é que você lida? Dá raiva ou não dá? Qual é a emoção que vocês sentem nessa hora? Dá raiva, é difícil conviver com esse colega que você sabe que trapaceia. A gente sabe que acontece muito por aí no mercado de trabalho, mas a autorregulação te impede de ir lá e dar um soco nesse funcionário. A autorregulação te impede de estar no trânsito e fechar alguém de propósito só porque ele tentou te ultrapassar. Te impede de xingar de lá do seu carro que você está dirigindo, tá pilotando a moto, e aí você ficou bravo porque alguém agiu de forma errada com você. Você não vai brigar com a pessoa no trânsito, você não vai se exceder. E isso é autorregulação.
O teu parceiro ou tua parceira tá brava, naquele dia que a mulher tá de TPM, tá nervosa, que você só respira e já incomoda, a inteligência emocional te ajuda a se autorregular e saber, olha, eu vou me controlar aqui, vou dar uma volta, vou fazer outra coisa, vou para outro cômodo, vou oferecer um chocolate para ver se acalma a fera, para que as coisas se acalmem, porque você reagir Tem que bravo é oferecer, como... Oi? tem que oferecer a Cacau Show inteira, não é só um Cacau chocolate. show inteira, né? Para equilibrar as coisas. Ai, Pois ai. é. Então é importante você saber se a pessoa já está brava, já está fora de si. Se forem dois bravos, aqui causa um incêndio, vai ser uma guerra. A terceira guerra mundial. Então eu preciso me autorregular e entender, olha, eu estou brava agora. A gente não vai conseguir continuar essa conversa. Quando a gente se acalmar, a gente conclui a conversa. Vamos precisar dar um tempo aqui para resolver as coisas, para que a gente não se ofenda e não parta para o desrespeito. Isso te ajuda a ter uma postura elegante e firme e que você faz aqui limites com que o outro vai te tratar também. E a motivação. Vocês sabiam que a motivação ela não depende dos seus resultados? A motivação não pode vir somente quando você vai lá e faz a venda e tem sucesso, mas quando você entende que você precisa ter uma constância. Ainda que você leve o primeiro não do dia, o segundo não do dia, se você se motiva apenas pelo resultado, você desiste ali. Mas se você entende que a sua motivação ela vem de dentro, ela vem do que você acredita, por que que você faz o que você faz? Esse trabalho, ele me sustenta, esse trabalho me permite realizar sonhos, me permite me aprimorar através de cursos e aulas como aqui vocês estão fazendo para alcançar oportunidades melhores no futuro. Então, essa motivação vem dessa consciência e da decisão de fazer o que tem que ser feito, independente dos resultados, para que você construa primeiro o hábito, a constância. E aí sim você consegue ter controle dos seus resultados. O quarto pilar da inteligência emocional é a empatia. Quantos aqui já viveram com pessoas que não têm empatia? É desesperador porque a gente se sente só, a gente se sente desamparado quando mais precisa que alguém nos compreenda. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro e entender o que o outro está precisando naquele momento. Quando eu tenho empatia, eu consigo entender que o meu colega não está bem naquele dia e posso dar uma palavra de ânimo, de motivação. Pergunto como posso ajudar. Às vezes está passando por um problema em casa e por eu ter empatia, eu posso ouvir esse amigo, ele desabafa, ele fica bem e tudo resolve. Empatia. É você perceber que aconteceu algo constrangedor com aquela pessoa e você não ri. Já viu a situação que você cai e a pessoa ri de você porque você caiu? E aí você pergunta, mas o que que tem de engraçado nisso? Não tem nada. Você pode ter empatia, a pessoa pode ter empatia, ver alguém caiu, estende a mão, o outro levanta. Opa, acontece, é assim mesmo. Empatia é você fazer pelo outro o que você gostaria que fizesse com você. E só consegue ter empatia quem tem uma inteligência emocional bem desenvolvida. E o quinto pilar da inteligência emocional são as habilidades sociais. Já ouviram sobre isso? Habilidades sociais? Habilidade social conjunto de ferramentas que você utiliza na sua vida prática. E nós vamos fazer um exercício aqui sobre inteligência, sobre habilidade social para potencializar a sua inteligência emocional. Vamos lá, a primeira ferramenta da habilidade social é a assertividade. O que é a assertividade? É você saber dizer não. Quantos aqui sabem dizer não? Com tranquilidade. Ser firme, suave e tranquilo, sem ser grosseiro com o outro e sem ser passivo. Vou inverter a pergunta. Quantos aqui têm dificuldade de dizer não? Já passaram por alguma situação que você ficou travado, você não queria aceitar aquilo, não queria ceder ao pedido, mas ficou sem jeito de dizer não. Levanta a mãozinha, pode sinalizar aqui, pode responder no chat. Deixa eu dar uma olhada aqui na resposta de vocês. É isso. É importante entender que nós passamos a nossa vida precisando tomar decisões. E se a gente não consegue dizer não para o outro quando a gente precisa, a gente está dizendo não para a gente mesmo. Pensem na moeda, os dois lados da moeda. A nossa decisão é assim. Todas as vezes que eu digo sim para o outro, ao pedido que eu queria dizer não, eu estou dizendo não para mim. E muitas vezes nós estamos engolindo sapos, nós estamos dizendo não para nós mesmos a vida toda. Eu vou dar alguns exemplos práticos de como é desconfortável você não saber dizer não. Quem aqui empresta dinheiro e não tem de volta porque a pessoa não te devolveu? E emprestar dinheiro é uma situação complexa, não é?
Pode ser aquela pessoa, um brother, amigo, que sabe o dia que você recebe, o salário cai na conta todo dia 5, e aí ele vai lá e sempre tem um conto para te falar e te convencer de emprestar um dinheiro. E aí, você diz que sim ou diz que não? É alguém que você tem muito respeito. Participem comigo, me contem. Fala, Débora, você costuma emprestar dinheiro ou você consegue dizer não se alguém te pedir emprestado? Pode abrir o microfone ou sinalizar aqui, ó. Gabriel disse, não empresto. E como é que você diz essa resposta? Como é que você diz o não? Débora disse, fala não. E aí, como é que vocês dizem esse não? Se eu estiver pedindo emprestado aqui para vocês, como é que vocês vão fazer? Prefiro Nosso a, exercício. prefiro a nossa amizade do que te emprestar dinheiro. Isso. O Jonas falou, com as dívidas tem como dizer não. Já emprestei e aprendi a dizer não. Então aprendeu na prática, né? Sempre tem um boleto para pagar. Pois é, vocês estão aí mais habilidosos no não, mas é importante entender como dizer não, porque a assertividade também tem a forma certa. E aí eu vou ensinar a técnica para vocês e a gente vai fazer uma atividade em duplas. Então, por exemplo, o Rafael vai juntar com o Davidson ou escolher aqui alguma outra pessoa, o Gabriel, e aí vocês, com o Geones, vocês vão se juntar, dividir em duplas, para a gente fazer esse treino aqui. Então, veja bem. Nesse nosso próximo slide, mostra a técnica sanduíche. Conhecem? É uma técnica de comunicação que funciona assim. Vocês veem aí o sanduíche. Tem o pão, o recheio e o pão. Tem a abertura com o pão. No meio ali tem o queijo, salada, a carne e fecha com o pão. Essa vai ser a estrutura do não assertivo que vocês vão aprender a falar. Então, como que funcionaria? Alguém pediu dinheiro emprestado. Aqui, muitos de vocês já escreveram, né? Ó, sempre tem um boleto para pagar. Já é um meio de dizer não, né? História triste todo mundo tem. Então, sabe que tem dívidas, todo mundo vai ter história triste. Como é que funciona isso na prática? Você vai entender. Chegou uma pessoa que você considera muito. É um amigo, é uma pessoa de confiança, é um familiar. E ele te pede um valor emprestado, não importa o valor que ele peça. Você só pode emprestar se você estiver dentro de você sabendo que está doando. Então, assim, você quer ajudar a pessoa, você vai entregar para ela apenas o valor que você sabe que se ela não te pagar, você não perde a amizade. É um valor que não vai te prejudicar e que você não vai se sentir incomodado se ela não te pagar de volta. Caso contrário, é um valor que você não tem condição nenhuma de contribuir sem te prejudicar. A técnica certa da comunicação usando a assertividade é a seguinte: o pão vai ser aquela coisa boa, agradável de ouvir. Você não chega logo não de cara. Não, não vou emprestar, porque parece meio rude, parece frio, distante. Então você vai dizer, olha, fulano, eu entendo essa situação que você me contou. Realmente imprevistos acontecem. Situação difícil nos pega de surpresa. Aí vem agora a parte do recheio. Infelizmente, eu não tenho como te ajudar dessa vez. Eu também estou com muitas dívidas para assumir. Eu estou com dinheiro contado, assumi um compromisso que agora talvez nem dê para eu arcar com tudo que eu tenho meu de compromisso. E aí fecha com o pão, que é outra parte boa de você ouvir, que você vai dizer assim: mas eu tô aqui torcendo para que você consiga uma solução. Acredito que você vai conseguir. Quem sabe tenta parcelar o que você está devendo para que no próximo mês você consiga fazer. Pede um adiantamento no trabalho, negocia um abatimento no próximo salário para que eles possam te adiantar agora. Mas estou aqui na torcida para que você finalize. Percebem a diferença de você dizer o não seco? Se não, não vou emprestar, não conte comigo. E você também não ter que dizer sim só porque está constrangido de dizer não, mas você tem um contexto de abertura, a sua palavra final que é não, e fechamento com algo positivo, otimista, em que você está ali dando apoio para a pessoa. Vou dar um exemplo que não seja dinheiro. O que é que costumam pedir emprestado para vocês aí? Pode ser o carro emprestado, pode ser a moto. O que é que o que é que costumam pedir? Às vezes não é pedindo empréstimo. Por exemplo, aquele funcionário que trabalha com escala. Tem alguém aqui que trabalha com plantão, escala? Trabalha num dia, folga no outro, ou todos vocês trabalham tudo segunda a sexta, todos os dias? É? Porque geralmente quando acontece, por exemplo, uma troca de plantão, e aí tem um colega que quer trocar plantão com você, mas vai te prejudicar. Muitas vezes, quando você permite essa troca, você está assumindo o problema que não é seu para poder resolver um problema do outro. Então, entendam, a assertividade é essa.
Mas vocês têm aí alguém que é insistente e mesmo você dizendo não, a pessoa continua insistindo? Aquela pessoa que parece que não se contenta com a sua resposta, o que é que vocês fazem? Mudam a resposta por conta da pressão, da insistência da pessoa? Acaba cedendo para a pessoa parar de te pedir, para ela parar de te pressionar? Como é que vocês fazem diante dessa pressão e dessa insistência? Vamos imaginar que você resolve ceder. A pessoa está pressionando tanto, está insistindo tanto e você não queria. Eu vou ensinar agora uma técnica que se chama técnica do disco arranhado. Vocês lembram dessa época do disco? A gente usava vitrola para ouvir as músicas. Quando tinha estava arranhado, o que que acontecia? Não trocava de faixa. Ela ficava sempre, chegava naquele ponto e voltava para o início. Eu sou das antigas, viu? Acompanhei essa época aí. Então, veja bem, quando nós usamos a técnica disco arranhado na comunicação, ela funciona da seguinte forma: você já deu a sua resposta seguindo aquele script da assertividade, mas a pessoa continua insistindo. Para você não perder a cabeça e ser rude com ela, você vai usar a técnica do disco arranhado dizendo sempre a mesma resposta. Você não vai trocar de resposta, não precisa pensar em coisas mirabolantes, porque o seu papel ali não é convencer a pessoa da sua resposta. É você se posicionar, é você ser firme e dizer: olha, é como eu te disse, infelizmente não vou poder ceder para vocês o que você está me pedindo. Infelizmente não tenho como te emprestar esse valor que você está esperando. Então, quando você usa as duas técnicas associadas, essa pessoa vai cansar de te pedir e não vai continuar. Ela vai desistir de te pedir as coisas, porque ela vai entender que ela não consegue te dobrar. Infelizmente, nós temos pessoas ao nosso redor, todo mundo conhece alguém assim, que se aproveita daquele que cede aos pedidos, que se aproveita daquele famoso bonzinho, que todo mundo já sabe que o que pedir para ele, ele vai aceitar, mesmo contrariado, mesmo não sendo o que ele gostaria. Então, é importante saber que para essas pessoas, nós não precisamos ceder apenas porque a pessoa é insistente ou um oportunista. Nós precisamos nos posicionar. Então, lembre disso: a técnica pão que é de pão, que é a técnica sanduíche, vai te dar o roteiro certo de ser assertivo. E a técnica do disco arranhado te permite não precisar se desgastar com a pessoa. É sempre manter aquela mesma resposta suave e até que a pessoa canse. E talvez vocês estejam pensando: e se a pessoa se aborrecer comigo? E se ela se magoar? E se perder a amizade por causa disso? Como é que vocês lidariam com a pessoa que ficou de birra com você porque você disse não para ela? Que tipo de pessoa é essa? Infelizmente, o problema é dela. É exatamente isso. Não tem como nós controlarmos como o outro vai reagir à nossa atitude. A nossa responsabilidade dentro da inteligência emocional é garantir que nós não nos excedemos, que nós fomos claros na nossa comunicação, fomos firmes no nosso posicionamento e transmitimos com clareza o que o outro precisava saber sem ser grosseiro. Então, a partir desse momento, se ela é seu amigo de verdade, se essa pessoa ela é um familiar que te quer bem, ela vai respeitar a sua decisão. Porque nós não somos amigos apenas daqueles em que nós agradamos o tempo todo. Aquele amigo de verdade precisa entender que eu vou respeitar o posicionamento dos outros para que não seja somente a minha vontade, ok? Então, olha só o diferencial daquele profissional comum para o profissional valioso. O profissional comum, ele vai reagir, ele não age, ele apenas reage. É aquela pessoa que parece que não tem filtro, ela não consegue pensar antes de falar, pensar antes de agir. Acontece algo, ela simplesmente reage no impulso e geralmente age errado. O profissional comum reclama. Já viram como é chato conviver com pessoas que só reclamam? Parece que nada tá bom. Não importa o que aconteça, a estratégia que você tente, aquela pessoa sempre reclama. Sempre olha o copo meio vazio ao invés de perceber o copo meio cheio. E é adoecedor. As pessoas que costumam reclamar parece que têm um poder de deixar o ambiente todo pesado. E a gente se sente drenado emocionalmente. Então, o profissional comum reclama, também faz o mínimo. Sabe uma coisa que eu ouvi ontem falando sobre essas questões de profissional? Um funcionário foi chamar a atenção pelo chefe
que produzisse melhor, chegasse pontualmente, conseguisse ali trabalhar da forma correta pelo motivo pelo qual ele foi contratado. Sabe o que que o profissional respondeu? Salário mínimo, rendimento mínimo. Ele respondeu para o chefe de forma errada, sem inteligência emocional, que se eu recebo um salário mínimo, meu trabalho vai ser mínimo aqui. O que que aconteceu com esse funcionário, gente? Vocês já sabem? Foi demitido. Por quê? Porque ele foi um profissional comum. Como um profissional valioso responderia nessa situação? Em primeiro lugar, se nós somos chamados para uma reunião, um feedback, e essa pessoa nos conta assim, olha, você está precisando melhorar, está precisando chegar pontualmente, está precisando fazer melhor o seu trabalho, não está alcançando as metas. Aquele profissional que tem inteligência emocional, ele vai conseguir ouvir com atenção aquilo que foi dito, porque ele vai precisar avaliar o que que eu posso absorver disso, o que que realmente eu posso melhorar. Existe um princípio que é melhoria contínua. Esse princípio, ele baseia a vida do profissional valioso, fazendo com que ele entenda que nós não somos perfeitos. Nós estamos sempre aprendendo, sempre existe um aspecto para nós melhorarmos. Então, sempre diante de uma crítica, nós não vamos reagir. Não é, Eudes? Nós não vamos reagir, nós vamos agir de forma consciente. Nós vamos escutar com atenção e vamos entender. Seguindo aquela técnica pão, queijo, pão, ela também cabe nesse momento. Nós vamos escutar o feedback negativo sobre nós, ter a autoconsciência. Olha o primeiro pilar da inteligência emocional. Eu vou sentir realmente, eu tenho chegado atrasado, tem uma semana que eu não chego no horário, ou que eu estou me atrasando na hora do almoço, levo tempo demais, não estou voltando no horário. Faz sentido a reclamação que eu levei. Consegui ser coerente com as minhas emoções. Fiquei envergonhado de ser chamado a atenção pelo chefe. Não gostei de passar por isso. A partir desse momento, quando eu tenho inteligência emocional, eu vou comunicar. Realmente, chefe, eu reconheço que esses pontos que você levantou aqui fazem sentido. Estou falhando nesse ponto, mas. E aí vem a parte do recheio da sua comunicação. Estou disposto a melhorar. A partir de hoje, eu vou mudar a minha estratégia. Às vezes é o trânsito, eu vou sair de casa 20 minutos mais cedo para conseguir chegar no horário. Eu vou me policiar, vou colocar um despertador aqui para me sinalizar o horário de almoço para eu voltar a tempo. E aí, assim, eu não estou batendo a meta, eu vou identificar onde que está o erro, o que que eu preciso melhorar, para que a partir de então eu não cometa os mesmos erros. Essa resposta é assertiva. E vai fazer o seu chefe olhar assim, impressionado para você. Porque hoje em dia, quem é que dá uma resposta elaborada dessa? Só vocês. Vocês que estão aqui nessa aula já vão sair com essa capacidade de dar uma resposta assertiva e elaborada que vão elevar a régua de vocês. E aí, todo chefe que olhar vai perceber: caramba, esse profissional aqui eu não posso perder. Porque ele consegue ser consciente, admitir quando erra e está disposto a melhorar. O profissional comum também se desanima fácil. Ele desiste fácil, ouvindo a reclamação dessa, ele já vai sair esbravejando, xingando, falando também nunca sou reconhecido, esse chefe só sabe reclamar, a gente não pode faltar um dia que já reclama. Já viu gente assim? Tá errado, mas não consegue admitir que tá errado. E aí, para ele, sempre o errado são os outros. Lidar com pessoas que não conseguem ser responsivas, ter autorresponsabilidade, é muito complicado. Porque nós precisamos entender que perto de um folgado, perto de um sobrecarregado, sempre tem um folgado. Às vezes nós temos um colega de trabalho, alguém comentou aqui que trabalha no setor de limpeza. Vamos imaginar que você está lá trabalhando na limpeza e você precisa dar conta de um setor inteiro, mas é você e outro colega. Só que o outro colega se perde no celular, faz hora no banheiro, fica conversando, puxando assunto, e é só você que está trabalhando de verdade. O outro faz de conta que trabalha enquanto passa as horas de trabalho, e você é quem está ralando para, de fato, entregar o serviço pronto no final do expediente. E aí? É um sentimento desagradável, não é? Para você que está sobrecarregado, é um sinal de que você está perto de um folgado. Para todo sobrecarregado, tem um folgado. Então você precisa se posicionar e comunicar para esse colega que não está funcionando. E outra estratégia é você também delegar, dividir tarefa. Eu vou fazer o setor tal e você fica com essa outra parte aqui. A minha demanda vai ser essa e a sua vai ser essa. E tentar delimitar, inclusive junto com o chefe, com o líder, com o gerente, definir com clareza qual que vai ser a sua responsabilidade e a do outro. Porque aí não fica tudo para cima de você. E você consegue também
monitorar o quanto você conseguiu avançar sem estar sobrecarregado, tendo que fazer tudo sozinho. O profissional valioso já é o contrário. Ele consegue regular as suas emoções, aprende com todas as experiências que acontecem, ele foca em resolver, ele foca em resultados, não em reclamar. Foca em resolver o problema, encontrar quais as soluções estão disponíveis. E isso faz com que ele evolua, com que ele consiga crescer. Azar, ó vida, nunca mais veremos terra, Lipe. Ora, vamos, Hardy, pare de lamentar-se. Ei, veja, lá está uma ilha. Ela deve estar cheia de canibais, ó vida, ó azar. Quantos lembram desse jargão, ó céus, ó vida? Ficou muito famoso. É um desenho das antigas que faz a gente também entender na prática como é o diferencial de um profissional valioso e de um profissional comum. O Lipe, que é o leão, ele representa aqui o profissional valioso. E estão à deriva no oceano, mas ele está com foco em solução. Ele avista possibilidades. Ele olhou para a ilha e falou: olha lá, tem uma ilha, terra firme, vamos conseguir nos salvar, vamos conseguir pedir ajuda. Mas a hiena, o Hard, ele já fala: não, Davi está cheia de canibais. Primeiro ele está desesperado por estar à deriva no mar. Depois, quando o leão encontra a solução, ele vê outro defeito para essa solução. E ele nunca está satisfeito. Nós não podemos ser assim. Nós precisamos absorver inteligência emocional e fazer das situações da vida possibilidades de crescimento. Já ouviram aquele ditado? Quem tem limão, faz dela uma limonada. Transformar o limão à limonada é pegar aquela experiência azeda, amarga, difícil e você transformar isso em combustível para você sair melhor ainda daquela situação. Consegue vir à mente de vocês experiências, situações que vocês passaram em que vocês se superaram, conseguiram fazer do limão a limonada? Conseguem lembrar de situações que vocês conseguiram dar a volta por cima? Gostariam de compartilhar? Isso faz com que a gente cresça junto aqui. Hum. Ok, vamos lá então, vamos seguir. Os 4 diferenciais do profissional valioso envolvem a autorregulação emocional, a responsabilidade, a consistência e a postura de aprendizado. Temos aqui também a questão da regulação às emoções, não reagir no impulso, aprender com o erro, entregar mais do que o esperado e melhorar um pouco todo dia. Vocês conseguem entender bem a importância dessa de entregar mais do que o esperado? Que é completamente diferente de salário mínimo, trabalho mínimo, rendimento mínimo, que é conseguir entender. Isso a gente chama de over-delivery, que é você entregar além daquilo que você foi contratado para fazer. A pessoa que te contratou está esperando que você faça esse resultado, mas você consegue fazer esse resultado e um pouco a mais. E isso vai mostrando um diferencial. Quando surgir uma vaga de promoção, quem será selecionado? Aquele que consegue entregar a mais, além do que foi esperado. Que não responde apenas o óbvio. Tem pessoas que não têm flexibilidade. Então, se você foi chamado para trabalhar até 17 horas, mas naquele dia houve um imprevisto e o chefe, a equipe, está precisando de você por mais 30 minutos, por mais 20 minutos. Existe aquele profissional que entrega apenas o esperado. Ele, não, eu vou bater meu ponto e vou embora. Não conte comigo porque eu tenho minha vida fora daqui, minha vida não é só isso aqui, vocês não me pagam para ter dedicação exclusiva, não contem comigo. Mas se a gente inverter o quadro, se fosse você vindo a precisar de alguém por um pouco mais de entrega, e essa pessoa te respondesse dessa forma, como é que você ia se sentir? Muitas vezes é importante que aquele pouquinho que você faz a mais não te representa um peso, mas vale muito naquele contexto que você está inserido e vai fazer total diferença ali naquele trabalho. E melhorar um pouco todo dia é você ter uma percepção aguçada. O que eu posso fazer melhor? Tem pessoas que trabalham 20 anos na mesma empresa, fazendo sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito. E aí eu te pergunto, a vida mudou ou não mudou? Hoje nós estamos com demandas muito maiores. Se eu trabalho 20 anos fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, eu fiquei ultrapassado. Vou dar um exemplo para vocês e eu gostaria que vocês tentassem aplicar o contexto, ok? Mas eu vou dar um exemplo na área de construção, na área de engenharia.
em que você vai contratar um pedreiro. Aquele pedreiro trabalhou 30 anos, 40 anos naquela mesma função, mas agora ele tem um dilema. Se ele sempre faz a estrutura de uma forma e você convida e apresenta um projeto, ele não sabe ler projeto. Ele trabalha, ele sabe o fazer, ele tem a técnica, mas ele não sabe ler o projeto, que é um complemento, que é o algo a mais. O que acontece com esse pedreiro? Ele perde projetos, ele perde trabalho. Em pouco tempo, ele vai ficar no passado, porque aquele cliente que tem um projeto, que chamou um engenheiro e um arquiteto e tem lá tudo bonitinho para ser construído, ele vai procurar pedreiros que sabem executar o projeto. Aquele que não sabe ler o projeto ficou obsoleto, ultrapassado. Da mesma forma, nós, enquanto profissionais valiosos, precisamos nos atualizar. Essa mentoria veio como uma luva, veio um encaixe perfeito para vocês, porque é uma atualização com tudo que tem na psicologia, na neurociência. De mais moderno e outra, essa é só a primeira. Vocês vão ter aí aulas fantásticas com profissionais maravilhosos, com conteúdo riquíssimo para atualizar vocês profissionalmente. Quem trabalha no setor administrativo sabe que precisa aprender a gerenciar ferramentas que vão te tirar do óbvio, que vão sair daquele básico. Não é só o Excel, você vai aprender a usar outras ferramentas que vão ampliar a sua entrega. Então, isso faz com que você melhore um pouco cada dia. O que é autorregulação emocional? É você não explodir, não travar e não desistir no primeiro não. É você conseguir se manter motivado apesar do contexto difícil. Vocês estão muito caladinhos. Eu gostaria que vocês dessem um feedback para mim de como está sendo essa aula. O que vocês estão absorvendo disso até aqui? Se está difícil, coloquem aí no chat. Vocês podem também falar no microfone. Muito boa, eu só estou absorvendo. Falar o quê? Só estou aprendendo. Só aprendendo, né? Que Tô bom aprendendo. que está sendo assertivo para você. Alguém mais gostaria de posicionar? Se teve algo que eu falei e ficou com dúvida? Tá ok até aqui. Alguém colocou no chat. Estou aprendendo muito. Que bom. Quem foi essa pessoa que escreveu? Estou aprendendo muito. Oi? Ei, Sayonara aqui. Muito Ah, bom. Sayonara. Que legal, Tem muita Sayonara. coisa que acontece aí. Me chamou muita atenção em pontos meus que eu tenho que melhorar muito. E essa aula mostrou muito isso. Com certeza a gente sai daqui com boas ideias e com certeza outra pessoa, né? O primeiro passo foi Perfeito. dado aí. Exatamente. Muito bom seu feedback. Muito obrigada. É bom saber. É importante para mim que eu saiba que está chegando até vocês da forma certa, porque precisa ser uma aula prática mesmo. Vanderlei também comentou que está sendo bem aprendizado. Então vamos seguir aqui. Como que é então a inteligência emocional no trabalho? Perceber o que acontece dentro de você enquanto acontece. Isso a gente chama de metacognição. É você estar pensando no seu pensamento enquanto pensa. Isso é um trava-língua, não é? Mas é você saber assim, olha, enquanto eu estou com raiva diante de uma situação que me aconteceu, foi o sistema que travou, eu estou perdendo vendas, tem cliente bravo comigo achando que a culpa é minha, mas eu não tenho como controlar o sistema. É eu conseguir entender o que está acontecendo dentro de mim no momento que acontece para eu saber a melhor estratégia. Eu já presenciei, enquanto consumidora, diversos bate-bocas em lojas, porque o cliente chegou desrespeitando, o funcionário perdeu a cabeça e os dois brigaram, mas os dois eram vítimas do sistema. Algo aconteceu que prejudicou ali, o sistema caiu. O cliente não está entendendo o que aconteceu, ele acha que o problema é você, que está demorando, que não está sabendo fazer. E aí ele começa a descarregar em você todo o problema da vida dele. Às vezes é um cliente que chegou carregado, chegou tenso, estressado, brigou em casa com a esposa e aí desconta no primeiro que vem na frente e você foi o alvo desse descarregamento de raiva. Veja bem, se você não tiver a sua inteligência emocional, você entra num embate físico ali com aquela pessoa, discutindo também, só que você tem um diferencial. O cliente sempre tem razão diante do seu chefe. Por quê? Porque ali você precisa manter a postura de equilíbrio, a postura profissional. Como é que a gente acalma alguém que está nervoso descontando a raiva na gente? Primeira coisa, tem uma técnica que é você falar, você poderia repetir o que você disse? E com essa pergunta, você já cria um escudo, porque a pessoa fica constrangida de repetir.
Os desaforados vão dizer, é isso mesmo que você ouviu e vai querer repetir. Só que com isso, você mostra para os demais que estão ao redor quem é a pessoa desequilibrada na história. Quem está faltando com equilíbrio emocional é aquele que está ali falando alto, te agredindo. E aí você consegue manter um distanciamento do contexto. Como é que seria? Primeiro pensar, não é sobre mim. O problema não é comigo. O cliente está com raiva porque o que ele quer não foi atendido, mas não está sobre mim. Então é você agora partir para a segunda coisa. É você se posicionar com firmeza e dizer: você está bravo, percebe que o seu tom de voz mudou, eu entendo a sua frustração, mas não depende de mim. Eu também estou frustrado porque eu queria fazer essa venda para você o mais rápido possível. Sei que você tem sua correria, hoje ninguém tem tempo disponível, mas olha só, caiu a luz, caiu o sistema, seu cartão não está passando. É você conseguir conduzir mostrando que estamos no mesmo time. Eu estou aqui doido para vender e você está doido para comprar. Então vamos nos ajudar? Vamos manter o respeito? Uma outra estratégia é dizer, você repetir o que a pessoa falou. Ela vai te dizer alguma coisa que você não foi capaz de fazer, você vai dizer, estou entendendo, você está bravo porque eu não consegui fazer isso aqui para você, não é verdade? Aí ela vai parar e vai pensar assim, é isso mesmo que eu tô falando. Pronto, eu tô entendendo a senhora. Eu também sei como é estar nesse lado, já passei por isso. Vamos tentar te ajudar? Vou falar com o gerente para ver se a gente tem uma estratégia. Aí você chama um colega, outra pessoa, porque isso daí já quebra o clima. A pessoa que estava armada, ela vai ficar vai mudar o foco emocional dela e vai parar de descontar em você porque ela percebeu que ela não foi capaz de te desestabilizar. Então, a primeira coisa é saber o que acontece dentro de você para você virar o jogo. E você não ser o próximo a perder a tua inteligência emocional. Regular emoções sob pressão. Às vezes a pressão vem sobre o chefe. Tá te cobrando, tá sendo desrespeitoso, tá te agredindo, tá agindo além do que o poder dele. Sabe quando extrapola a autoridade? Ele tem direito de cobrar, mas ele não pode faltar com respeito com você. E tem chefes que perdem essa noção. Às vezes o chefe tem um comportamento errado. Por exemplo, já chegou ao meu conhecimento de chefes que bebem, vai para a hora de almoço, acaba bebendo, chega meio bêbado no trabalho, e aí começa a falar alterado, bravo, bate na mesa, te xinga. E aí, como é que você reage? É o teu chefe. Aí você pode pensar, eu também não tenho sangue de barata, não vou ficar aqui sendo humilhado, desrespeitado. Não levo desaforo para casa, vou precisar responder. Ele é chefe, mas também não é o dono do mundo. Esse pensamento é prejudicial, porque faz com que você agora se iguale a ele. E a pior coisa que tem é bater boca com um tolo, porque a gente se iguala ao tolo. A gente precisa demonstrar nossa inteligência emocional e dizer: olha, você está se exaltando, está ultrapassando os limites. Nós vamos encerrar nossa conversa aqui. Em outro momento a gente continua. Chama uma outra pessoa, é o chefe direto, chama a secretária, chama o gerente, chama outra pessoa que possa ser testemunha, que possa estar com você ali e dizer, ó, você está de prova, que não tem condições de continuarmos, e nós vamos precisar interromper isso aqui. A sua postura é o que vai fazer com que o outro saiba como te tratar. Quando nós somos passivos e nós abaixamos a cabeça para tudo que nos fazem, nós estamos ensinando ao outro como nos tratar. E, infelizmente, muitos de nós passam por abusos de autoridade no trabalho exatamente porque nós não estamos conseguindo nos defender. E a nossa defesa vem do posicionamento certo. Não vem na reatividade em que você responde à altura. Porque aí, se ele está de baixo nível, você fica de baixo nível. Mas uma resposta de alto nível é você dizer: olha, eu não vim aqui para ser desrespeitado. Enquanto você estiver alterado, a gente não tem como continuar. E você desce, vai para o seu setor, tenta esfriar a cabeça e entender que a melhor resposta muitas vezes é o silêncio. É quando você percebe que você responde de uma forma que a pessoa não tem como usar contra você. Você não vai dar munição para ela usar contra você. Pensar antes de agir e decidir melhor, mesmo em dias difíceis. Lembrando que nem todos os dias são ruins. Hoje nós temos um dia ruim, mas amanhã pode ser melhor. Hoje eu não tive uma boa venda. Hoje alguém gritou comigo no trabalho, mas amanhã eu posso ter um desempenho mais favorável a meu favor. Então, é importante entender que a inteligência emocional faz com que você se mantenha caminhando, se mantenha no objetivo. Muitas vezes, tirando agora do foco profissional e pensando na nossa vida pessoal,
nós temos uma meta. Estamos hoje começando o terceiro mês de 2026. E aí, a meta que a gente escreveu lá em janeiro está acontecendo? Ou a gente já chutou o balde, já desistiu, já falhou? E aí a inteligência emocional te ajuda a entender que se você errou um dia, você tem todos os outros para recuperar. O importante é se manter caminhando. Vou dar um exemplo simples, especialmente para quem tenta dieta, quer perder peso. Aí chegou o final de semana, foi convidado para um churrasco, chutou o balde, comeu mais do que devia, bebeu. E aí pensa assim, agora já era, vou ter que esperar a próxima segunda-feira para começar. Não adianta mesmo, já vi que tentei e não consegui. O que que você faz? Olha só, se a gente tivesse 6 taças, taças bonitas, chiques, você foi lavar a taça, deixou uma quebrar. Você sai quebrando todas as outras 5 porque uma quebrou? E aí vai ficar sem seu jogo completo? Quem faria isso? Ninguém. E quando a gente tem a nossa meta, o objetivo é persistir na meta todos os dias. A gente falha um, já não vai mais. Meu objetivo é ir para academia todos os dias. Já não fui hoje, também já não vou mais não, porque eu sei que eu não consigo. Aí você joga por terra todas as chances de você conseguir. A inteligência emocional te mantém motivado, entendendo que a gente vai errar um dia, mas tem os outros para levantar e fazer, seguir em frente. A minha meta era não comer exageradamente hoje. Comi, pronto, amanhã eu já tento recuperar, eu vou tentar equilibrar, vou compensar. Falhei a academia hoje, estava muito cansado, perdi a hora, precisei dormir mais tempo. Amanhã eu vou e vou tentar compensar. Perdi uma venda fantástica hoje, porque falei uma coisa que não deveria, porque o cliente disse muito depois, eu não consegui quebrar a objeção, não consegui envolvê-lo. Amanhã eu tento de novo, o próximo cliente vai entrar em seguida, eu vou lá, eu vou conseguir. Então, é você entender que aquela meta que você designou ainda dá tempo. Hoje estamos começando março, mas até dezembro vocês ainda têm chance. Não coloca a meta lá para o final do ano, coloca mês a mês. Faz aquela reunião com você mesmo e observa o que que eu consegui, onde foi que eu falhei, como eu posso continuar. Porque só assim você tem uma vida transformadora, você sai do sofrimento e se torna um vencedor, um profissional campeão. Então vamos aqui, ó. Na área de atendimento e vendas, quando o cliente diz, eu vim dar só uma olhadinha. Quem aqui é expert em vendas? Como é que a gente quebra essa objeção? Como é que a gente consegue envolver o cliente aqui? Fica à vontade, eu estou à sua disposição. É Você isso aceita, aí. você aceita um café, uma água? Perfeito. Você deixa o cliente se sentir confortável ali. Tem Sim. pessoas que fogem porque o vendedor está sempre ali, né? No pé, não te deixa respirar e tal, pressionando. Então, quando se dá um espaço, não, tudo bem. Eu estou aqui para responder suas dúvidas. Se quiser conhecer algum outro produto ou uma resposta específica, pode me chamar. Se aceitar um café, uma água, eu estou aqui. Querendo ou não, aquela pessoa já te vê diferente. Ela, de fato, pode chegar até você e fazer uma pergunta, né? Então, quebrar objeções é você entender o que mais esse cliente está Eu acho, precisando. hein, Juliana, eu acho que a maior forma de venda que você pode ter com uma pessoa, com um cliente, não só aquela venda. Eu acho que toda venda, por mais que seja 1 minuto de venda, você tem que fazer daquela venda um relacionamento. Se você tem que se relacionar com aquela pessoa. Às vezes tem cliente que entra na loja onde eu trabalho, né? A gente tem um atendimento aqui na região de Jaguaré, um atendimento meio informal, né? A gente tem muita amizade com as pessoas que vão na empresa. O Eudes sabe, Eudes é todo brincalhão aí também, o Vitor. E a gente tem como é uma cidade pequena, né? A gente atende meio informal. E a gente costuma, né? Tem alguns clientes que entram na loja e falam, ó, a gente brinca, eu particularmente, eu brinco, né? Só conversar com você. Como é que tá sua família? Como é que tá seu filho? Seu filho, aquela vez que estava com uma certa doença, ele melhorou? Como que tá? Você senta lá, chama ele para sentar numa mesa. Daqui a pouco você fez uma venda que nem você esperava. Por quê? Por causa de relacionamento. Entendeu? Exatamente, fantástico. Excelente contribuição, muito obrigada, Rafael. E é exatamente isso. Eu vou vendo aí a confirmação dos seus colegas, né? Dando joinha, confirmando. E é exatamente isso. Quando você consegue focar além da venda, você enxergar a pessoa que está ali na sua frente. E muitos ali estão apenas querendo ser ouvidos, ser vistos,
Muito mais do que uma meta, do que uma comissão. A gente precisa entender como nos aproximar daquela pessoa, porque ela vai lembrar, olha, ali tem fulano que se interessa pelo que eu estou passando, que vai dar um jeitinho para me ajudar, que vai conseguir pensar na melhor estratégia, no melhor produto, no melhor serviço. Então, esse é um diferencial. E entender que o não ali na hora, muitas vezes, não é uma rejeição pessoal a você, mas é parte do processo. Às vezes a pessoa não está preparada, saiu da loja querendo comprar, não vai poder ser agora, mas ela vai se organizar e ela volta. E ela Sim, fecha a compra com você, porque você demonstrou esse interesse pela pessoa dela, e não apenas pela carteira ou pelo cartão de crédito dela. Não é isso? sim, É isso. Profissional valioso, então, ele aprende com o não e ele consegue muitas vezes transformar aquele não em sim, porque ele manteve o autocontrole, porque ele persistiu, porque ele não desistiu logo de cara, mas conseguiu envolver a pessoa até que ela se sentisse segura para fechar ali o acordo com você. Diante da pressão no trabalho, a pressão externa sempre vai existir, mas o caos interno é opcional. O outro chegou agressivo, bravo, descontrolado. Eu não vou permitir que ele tenha acesso ao meu controle emocional, porque senão você está dando poder demais para aquela pessoa. Então, quem regula a emoção decide melhor. Ele não está escravo do que te acontece. Deixa eu dar uma lida aqui no chat que vocês comentaram. Estou aprendendo muito, está sendo bem aprendizado. O não todos temos, vamos em busca do sim. Exatamente isso. É entender que vem o não, mas depois vem o sim para quem não desiste, porque quem desiste não chega no sim. E uma técnica prática é a pausa consciente. Antes de reagir, pare, respire, conte até 3 e escolha a resposta. Geralmente percebe que quando nós estamos em perigo ou em situação extrema, a nossa respiração fica ofegante, fica curta. A gente fica assim. Na hora da raiva parece que não entra o oxigênio direito e isso interfere no nosso raciocínio. Essa técnica de respiração, ela reduz o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, reduz a adrenalina e faz com que a gente consiga pensar melhor. E aí você deixa de apenas reagir para poder agir com consciência. Então, todas as vezes que você sentir que está chegando no seu limite, que está ficando fora do seu controle, pare para respirar, respire profundamente. Agora eu vou ensinar a respiração correta. Então, sentem direitinho, se posicionem aí na cadeira, na poltrona onde vocês estão. E vocês vão apoiar os pés firmes no chão e vocês vão puxar o ar pelo nariz, inspirar, focando em inflar a barriga. É como se vocês estivessem enchendo o balão, e aí vocês vão saber que não vai encher aqui. Mas a barriga é a respiração diafragmática, é uma respiração mais completa. Então vamos lá, a gente vai puxar o ar inalando em 3 segundos. Nós vamos prender a respiração por mais 3 e nós vamos liberar o ar bem devagar pela boca, expirando por 3, tá bom? Vamos lá, todos juntos? Prende a respiração e solta pela boca. Quando nós fazemos esse ciclo de respiração profunda, tendemos a nos sentir mais relaxados, mais tranquilos, porque o nosso cérebro entende que quando nós respiramos profundamente, nós não estamos em perigo. Então, a gente consegue ativar o nosso cérebro, o hemisfério racional, analítico, estrategista, para conseguir pensar na melhor solução. O que eu recomendo? Às vezes nós lidamos com ansiedade, que isso interfere no nosso trabalho, interfere na nossa inteligência emocional. Você que é ansioso, respira fundo. Faz disso como se fosse um comprimido diário. A respiração vai ser o teu principal remédio. Acordou antes de chegar, chegou no trabalho, dá aquela respirada funda, faz 3 vezes, repete esse ciclo 3 vezes. Eu coloco 3, 3, 3 para ficar didático. Respira fundo, se prepara, veste a camisa do profissional diferenciado, valioso e segue. No restante do dia, meio-dia, parou para almoçar, respira fundo para você ter fôlego para seguir. E no final do dia, para dormir, faz a mesma coisa, a mesma estratégia, que você vai conseguir ter uma pausa consciente que vai te gerar uma escolha, um valor também diferenciado. Nós já estamos caminhando para o final. Vamos entender que pessoas emocionalmente inteligentes conseguem ser emocionalmente inteligentes mesmo sem recompensa imediata. Elas vão seguir, ainda que não tenha uma recompensa imediata.
Então, para a gente não parar no meio do caminho, se nós queremos seguir e ter um ano diferenciado, nós temos em nossas mãos essa ferramenta da inteligência emocional para persistirmos em nossos desafios. O piloto automático no trabalho faz com que você fique repetindo o mesmo comportamento, esperando resultados diferentes. Não tem como nós termos resultados diferentes praticando as mesmas coisas. Então, quebre o piloto automático, construa uma consciência para que você faça coisas novas e obtenha resultados novos também. E agora, essa pergunta que muda tudo. O que eu posso fazer hoje um pouco melhor do que tenho feito até aqui? O que posso fazer um pouco melhor hoje? Pequenos ajustes criam grandes mudanças. Eu não quero que você saia dessa aula pensando que você vai mudar toda a sua rota de vida. Você vai focar e vai listar, papel e caneta na mão e anotando. Eu vou começar por essa mudança. Esse pequeno ajuste vai me gerar outro no futuro. Então, você vai avaliar o que você precisa mudar e sempre se perguntar o que eu posso mudar hoje. A liderança começa no autodomínio, na gestão das suas emoções. E é importante saber que o cargo não define valor. A sua postura define o seu crescimento. Então, hoje você pode não ter um cargo de liderança, mas a sua postura vai te permitir um dia chegar na liderança. Porque você não precisa ser líder com cargo de líder para ter uma postura de líder. A sua postura te diz muito mais quem é líder do que apenas um cargo. Antes da empresa te reconhecer, você precisa se posicionar como alguém valioso. E aí, com certeza, você vai ser o primeiro profissional que vem à mente quando precisa de uma promoção. E a mentalidade de crescimento envolve você entender que o erro não te define. Errar, todo mundo erra. A diferença do profissional valioso é aquele que para no erro que persiste, que consegue aprender com os erros e transformar em uma nova habilidade. O erro se ajusta e o erro também nos ensina. Aquele que é capaz de aprender com os erros está com a chave do sucesso nas mãos. Profissionais valiosos não param, eles se ajustam. E aí eu trouxe um exercício prático, que é o mapa da emoção. Você vai observar qual é a sua emoção, o seu comportamento e que resultado você está tendo. E aí agora é uma autoavaliação mesmo. Você olhar para dentro e pensar: o que acontece comigo que gera um conflito, diante de uma decisão importante, ou algo que gerou um arrependimento ou orgulho? Orgulho no sentido de me orgulhei daquilo, tive um excelente desempenho, me arrependi, pisei na bola, preciso mudar. Você vai anotar. Qual foi a emoção que sentiu? Qual foi o comportamento que você teve e o resultado que você alcançou? E aí, como que seria isso? Você se perguntar: qual emoção estava predominante naquela hora? Na hora que eu errei, o que eu estava sentindo? Foi raiva, foi medo, angústia, ansiedade, culpa, tristeza, frustração, segurança, entusiasmo. Então, ó, eu fiz um resultado excelente. Foi um dia que eu ganhei aqui destaque no melhor do mês. Como foi que eu cheguei a esse resultado? Porque o resultado deixa pistas e a gente consegue replicar esse resultado para ter sucesso. O que você fez a partir dessa emoção? Evitou, reagiu impulsivamente, se calou, confrontou, procrastinou ou se posicionou? E isso te levou a um resultado. Qual foi o seu resultado? Eu tive paz ou eu tive conflito? Eu me aproximei ou me afastei daquilo que eu precisava? Eu encontrei a solução ou eu criei mais um problema? Tem gente que tem um problema no começo do dia e finaliza com 2 ou 3, porque não soube gerenciar as suas emoções. Então, eu preciso saber o que eu estou fazendo está me levando para o resultado que eu quero ou está me afastando dele. Então, salvem essa frase. Se quiser, pode dar print na tela, mas entendam que a chave para o sucesso em todas as áreas na sua vida é a inteligência emocional. E aí nós temos algumas dicas. Conheça os seus limites. Conhecer os próprios limites é uma forma de autoconhecimento e também de autorresponsabilidade. Afinal, esse é um processo de conhecer bem as suas próprias qualidades e facilidades, mas também seus defeitos e dificuldades. Se eu te Ô, perguntar... Juliana, Oi, pode falar. não, na hora que você falou, deu uma travada. Queria que você repetisse a frase, fazendo favor. A frase é essa aqui, ó. A chave para o sucesso em todas as áreas na sua vida é a inteligência emocional. Entendam que é para tudo, em todas as áreas: relacionamento conjugal, relacionamento com filhos, com os pais, relacionamento com colegas, que a gente se dá bem e que não se dá bem,
A possibilidade de alcançar as metas que a gente estipula para nós mesmos, para chegar no final do ano com sucesso, está na inteligência emocional. E aqui, nesse próximo slide, eu estava falando sobre você saber a sua virtude e o seu defeito. Se eu perguntasse, não precisa me responder, mas só fazer um autoexame, você saberia dizer as suas 5 maiores qualidades? Tem pessoas que, se for falar dos defeitos, escrevem uma lista inteira. Sabe muito bem o que não vai bem, mas não sabe no que vai bem. Não sabe qual é a sua maior qualidade. Onde é que você se destaca? E isso é importante para você ter inteligência emocional. Se o seu chefe pede para você fazer uma coisa que você sabe que você não manda bem naquilo, você tem que ter clareza e dizer, olha, nisso aqui eu não vou conseguir entregar do jeito que você está esperando. Eu posso fazer dessa forma, ou eu vou bem nessa outra aqui. Nessa parte eu garanto. Então, você ter domínio sobre quem você é o começo de tudo. Saber as suas qualidades e os seus defeitos não te diminui, pelo contrário, faz você ter clareza e um desempenho muito melhor. Segunda dica, tenha humildade. A autoconfiança é vista como um traço importante, tanto na vida pessoal quanto profissional. Porém, bons líderes e profissionais também são aqueles que sabem ter humildade, empatia, encontrar um equilíbrio entre a assertividade, que é saber dizer o que você pensa sem ofender e sem ser passivo, a humildade e a empatia pode fazer toda a diferença. Expresse-se sem medo. É fundamental expressar nossas emoções quando algo incomoda. Muitas vezes, nós acabamos guardando para nós a nossa opinião. Talvez aqui ao longo da aula, eu fui perguntando coisas para vocês que alguém sentiu vontade de falar, mas ficou constrangido, ficou tímido, não quis se expor claramente. Expresse sem medo, as suas opiniões são muito importantes. Então, tenha clareza na hora de você se comunicar, porque isso também vai demarcando território, vai marcando clareza e as pessoas conseguem te ver de uma outra forma também, quando você consegue se expressar. Lidere a si mesmo para liderar os outros. O seu controle emocional exerce influência direta no bem-estar daqueles que estão ao seu entorno. Transforme atitudes saudáveis em hábitos. Controle suas emoções incapacitantes e torne sua vida mais prazerosa, serena e rica. E agora nós temos um desafio. Ao longo da semana, eu vou estar passando para vocês desafios. Cada dia eu vou postar no nosso grupo do WhatsApp um desafio, uma proposta, para que não seja apenas uma aula teórica, para que seja algo vivenciado que você consiga colocar em prática. Então, todos os dias vocês vão realizar uma ação consciente de valor no trabalho. Vou dar aqui alguns exemplos de como seria isso. Entender alguém melhor do que o esperado. Organizar algo que foi negligenciado. Às vezes a sua mesa de trabalho está um caos, um monte de papel espalhado, coisas que são pendentes e está ali bagunçado. Organiza. Postura assertiva. Ergue, abre os ombros, não anda de cabeça baixa, olhando para baixo, ombros curvados, que é uma postura derrotista. Olha para frente, respira fundo, imponência, porque a sua imagem corporal fala muito antes de você abrir a boca. Então, a sua comunicação, às vezes, está querendo vender, mas está de cara fechada, testa franzida. O cliente que olha para você nem vai lá, que fala, isso aí tá mal-humorado, eu não vou nem chegar perto. Mas aquele que tem um olhar receptivo, um olhar atento, um leve sorriso no rosto, já faz com que a pessoa se sinta acolhido. E aí você consegue se aproximar. A resolução de conflito. Resolva uma situação que estava pendente. Resolver um problema sem reclamar. Estudar 10 minutos algo da sua função. É dedicar a ler algo, ao invés de ficar rolando o feed da tela no Instagram, perder tempo no TikTok, é você conseguir. Ok, Rafael, combinado. Já estamos finalizando. A previsão é terminarmos aqui em 5 minutos. Então, nós temos essa função, estudar sempre, nomear emoções, dar nome ao que você sente, a pontualidade, proatividade, não esperar que te peçam. E aí vocês vão escrever essa legenda. Dia 1, agindo como profissional valioso. E aí vocês vão colocar lá no WhatsApp mesmo. Não precisa postar em outra rede social, apenas no WhatsApp, tá bom? E aí, para fechar, nós temos esse slide. Você não controla o mercado, o chefe ou o cliente, mas controla quem você escolhe ser no trabalho. E isso muda tudo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu vou abrir agora para quem tiver perguntas, para quem tiver contribuições, e eu vou pedir para que você escreva o seu nome antes de sair da aula. Escreva no chat, porque vai ser o controle de chamada. O suporte me orientou que ao final dessa aula, quem assistiu até o final vai ter brindes, vai ter pontuações, e aí vocês precisam escrever aqui no chat. Eu vou printar a tela
para poder passar o nome de vocês para o suporte e vocês aí terem o resultado que vocês esperam. Afinal de contas, é um reconhecimento a quem ficou aqui até o final, quem interagiu e quem participou, tá bom? E então é isso. Muito bom, Vitor, que você assistiu desde o início, ficou até aqui ao final. Gabriel, Simone, Leia, muito bom. Samira, Thaís, Marcelo, Geones, é isso aí. E também nesse momento está aberto a dúvidas, está aberto a contribuições. Vocês podem partilhar o que vocês levam da aula. Se pudessem resumir essa aula em uma frase, uma coisa que te marcou e você fala assim: olha, se eu esquecer tudo disso aqui, eu não esqueço, vou levar para minha vida. O que seria? O que vocês levam da aula hoje? Respirar fundo antes de responder algo, muito bom. Mais conhecimento, saber como conduzir a conversa em momento de tensão. Maravilha, é isso aí. Ter Pensar empatia. mais, ter empatia, pensar mais antes de agir. Muito bom, vocês captaram a essência, né, da inteligência emocional e vocês estão saindo hoje com essa clareza mental, porque tudo começa a partir disso. Entender quem nós somos, o que nós fazemos e como fazer melhor a cada dia, tá certo? Então é isso, eu agradeço muito a participação de vocês. Se preparem porque as próximas aulas serão também maravilhosas com os outros mentores. Eu vou estar encerrando então a aula, me despeço de vocês. Ótimo domingo, ótima noite e tchau, tchau. Foi um prazer estar com vocês.